Olá, estamos iniciando o programa Nosso Centro, uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Temas, como sempre, palpitantes. Saiu na Revista Espírita, olha só, a pluralidade das existências, quer dizer, a gente tem mais de uma, né? Várias, muitas, vamos saber isso direitinho daqui a pouco. Hoje temos também a resposta à sua pergunta. Quem pergunta quer saber. Ainda dá tempo, faça a sua, escreva para nossocentro@tvmundi.com.br. Faça sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Queremos saber o que você pensa, o que você quer da gente. Não é mesmo, Carlos Brito? Exatamente. Fale conosco por e-mail e fique satisfeito com a resposta. Aí, Sandra Calado. Essa foi boa, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Prazer estar com você também, Edmar Galves. Olá a todos e que Jesus nos inspire nessa resposta, né, da pergunta que irá chegar. Para deixar satisfeito. Para ficar satisfeito. Amém. E vamos lá então. O que saiu na Revista Espírita muito tempo atrás sobre pluralidade das existências, hein, Edmar? Foi muito tempo mesmo, novembro de 1858. Kardec abordou o tema da pluralidade das existências. E ele começa falando que isso não é um assunto novo. Até muitos criticavam a doutrina espírita, dizendo que não estava trazendo novidade nenhuma. E é verdade, porque Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, já falava sobre reencarnação. E ele trazia uma doutrina chamada metempsicose, que a doutrina espírita, na verdade, faz algumas observações, porque para Pitágoras a reencarnação se dava no homem e um espírito que estava encarnado no homem poderia, numa outra vida, reencarnar em qualquer ser vivo. E a doutrina espírita diz o seguinte, que uma vez reencarnado no reino hominal, ou uma vez reencarnado no homem, esse espírito prossegue a sua evolução, reencarnando sempre no homem ou na mulher, né? na pessoa, no ser humano, não é verdade? Então o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade nesse sentido. E há um sentimento intuitivo de que a reencarnação existe. Por isso, esta presença desde as épocas mais remotas. Eu queria logo ilustrar com os casos, né, que fica mais interessante falar dessa forma, que a reencarnação está tão próxima da gente que alguns casos já viraram filme e viraram livro. Nós temos um caso, né, do filme, esse filme que está mostrando Minha Vida na Outra Vida, é um DVD, você pode encontrar, é fácil. Ele mostra a história da Jane Kuckel e da Mary Sutton. Na verdade, essas duas mulheres são a mesma pessoa, só que em encarnações do mesmo espírito, em reencarnações diferentes. Edmar, e esse não é ficção, não é roteiro de cineasta, é realidade. Vou contar um tiquinho do filme e depois assista o filme, não é? Então a Jane, ela começa a se lembrar de regiões que ela nunca esteve, de construções, de locais, do nome de uma cidade. Ela vai pesquisar no mapa, ela encontra essa cidade, o marido incentiva, ela resolve viajar até o local onde ela lembrava, começa a reconhecer os locais e vem para ela que ela tinha vivido lá e se chamava Mary Sutton, né? Nós temos umas imagens mostrando quando chamava Mary, ela teve uma filha chamada Phillips, não é? E mostra ela... O que são essas imagens? Não, essa é só a reencarnação. Tem até alguns traços físicos parecidos. Essa é o mesmo espírito reencarnado em corpos diferentes. O intervalo de uma encarnação para outra se deu de 21 anos. Né? Então ela trazia essas lembranças bem vívidas. Pode passar a próxima imagem? O Edmar. Aqui está a Mary com a filha Phillips, na encarnação passada, não é? Próxima imagem. E aqui está a Jane com a mesma filha Phillips. É engraçado que os filhos, a moça agora, né, numa outra encarnação, e a filha é engraçado que os filhos reconhecem a Jane como a mãe que havia partido. Porque ela sabe tantos detalhes, tantas coisas, né, que eles ficaram convencidos de que era a reencarnação da mãe. Quando a mãe, na primeira reencarnação, quando ela desencarna, os filhos são crianças.
ainda. Exato. Então, quando ela reencarna, eles estão velhinhos. Exatamente. Que Essa é a interessante. diferença. Obrigado, Sandra. Ô, Edmar, Oi. quando uma pessoa reencarna e ele não traz o traço praticamente da outra reencarnação, né? Então, nós podemos abordar um pouco isso, que existem pesquisas que comparam sinais de nascença, não é, com acontecimentos na vida anterior. Então, traz sim algumas características físicas. Por exemplo, vamos supor que desencarnou por um acidente na região do estômago, da barriga, do abdômen. Na próxima encarnação pode vir com uma cicatriz, algum sinal naquela região. Então, traz sim algumas semelhanças físicas, algumas semelhanças digitais, mas isso nem sempre tem essas evidências. Alguns casos existem sim com essas evidências. Porque a gente pode notar a reencarnação de Francisco de Assis com João Evangelista. É um caso de reencarnação. Mas é um espírito, primeiro, bem evoluído e segundo, com uma diferença de 1000 anos. João Evangelista vive na fase, junto com Jesus, né? E Francisco de Assis reencarna em 1100 e pouco, quer dizer, João Evangelista reencarna com o nome de Francisco de Assis na época das Cruzadas. Mas então, há há sinais que a gente pode, assim, identificar? Nesse caso? Nesse caso de Francisco de Assis. Não, é que existem livros psicografados que descrevem que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista, o apóstolo do amor. Mas com esses 1000 anos nós não vemos esses sinais. Até para mostrar e terminar esse bloco com a imagem do livro A Volta, que é um outro caso constatado de reencarnação. Nesse livro A Volta, um menino chamado James, a partir dos 2 anos de idade, ele já tinha lembrança da sua vida passada. Começou com pesadelos, com gritos durante a noite, depois ele começou a falar os termos. Aqui nós estamos vendo a família da Jenny reunida, né? Aqui está o livro à volta. Né? Então ali em cima o garoto, embaixo o piloto. Já está mostrando do que diz o filme. O garoto com 2 anos de idade já lembrava nome de porta-aviões, de colegas que tinham lutado na guerra, tinha um conhecimento enorme aos 2 anos de idade. Até nos desenhos dele, ele desenhava o avião, sabia o funcionamento do avião. Então os pais foram convencidos pela criança de 2 anos de idade que se tratava, olha lá num avião, que se tratava de um caso de reencarnação. E o mais engraçado é que o nome do menino chama James e o nome do piloto que desencarnou também James. Nossa, teriam esses Até pais recebido isso, a inspiração. Exatamente. É um caso, quem quiser conhecer, leia o livro A Volta, que vai dar em detalhes essa história. Gente, que coisa interessante, mas temos que sair para um intervalo. Esse assunto vai continuar já já. Você fique ligado porque o nosso centro já volta.